Bom, meu nome é Anderson Marta Valfré, mais conhecido como Anderson Valfré, e tenho 25 anos, vou fazer 26 já já. E nasci no interior de Linhares, no Espírito Santo. Tenho muito orgulho de ser linharense. Vivi na roça até meus 18 anos, trabalhando na enxada, plantando, colhendo, vivendo da plantação com a minha família. E meu contato com a arte começa pela escola, assim, sabe? Tinha uma professora de geografia, a Neidinha, que ela estimulava a gente a fazer pequenas peças, apresentações. E aí no ensino fundamental fiz isso na 7ª série. A gente fez um texto, depois na 8ª série a gente escreveu um texto, a minha turma, e apresentamos esse texto. E aquilo foi ficando cada vez mais latente em mim. Eu não gostava de ler para mim era uma coisa muito chata na época, porque, enfim, estudava, trabalhava, era muito puxado, né? E eu não me dedicava à leitura. E aí depois, quando eu cheguei no ensino médio, eu fui estudar o ensino médio numa outra escola, no distrito de Jacupemba, da cidade vizinha, lá em Aracruz. E aí, cara, nessa escola tinha algo que fantástico, assim, que hoje como professor até admiro, que era a semana literária. Era uma semana onde que a escola inteira se mobilizava, todos os professores, para fazer apresentações artísticas, que incluía tudo: canto, dança, literatura, declamação de poesia, teatro. Cara, eu cheguei já no primeiro ano, a galera já mobilizando para fazer isso, e eu fiquei empolgadão, assim, e eu já queria fazer o teatro. Foi falando, a galera começou a falar de teatro, eu já entrei na peça que ia fazer, na hora que falou, quem quer fazer teatro, já levantei a mão. E aí aconteceu uma coisa nessa primeira semana literária que eu participei, que foi foi a primeira vez, na realidade, que eu tive certeza que eu estava fazendo a coisa certa, assim, porque estava todo mundo atrás do palco, né? A semana literária funcionava assim, era uma semana inteira, e aí cada dia era 2, 3 turmas que se apresentavam. Aí chegou o dia da minha turma, toda a turma atrás do palco grandão assim, com a escola inteira, a gente da comunidade para assistir e tal. E aí eu vi que estava chegando a hora da apresentação da minha turma e todo mundo tremendo de medo. Todo mundo tremendo de medo que ia subir no palco e não sei o quê. E aí eu achei aquilo muito estranho, assim. Eu falei, uai, pessoal, o que foi? O que tá acontecendo? Que isso, cara? Você não tá com medo de ter que subir lá? Olha o tanto de gente que tem aí e tal, todo mundo falando desse rolê. Eu falei assim, como assim, galera? Eu tô louco pra subir lá em cima. E aí quando eu subi... Cara, quando eu subi, que eu apresentei, sabe? Foi a primeira vez, uma sensação assim que eu não sei explicar. Eu falei assim, eu não quero sair daqui, é esse o lugar que eu quero ficar e tal. E aí, bom, aí no segundo ano me dediquei mais, no terceiro ano me dediquei mais. Mas eu nunca tinha visto uma peça de teatro profissional mesmo, nunca tinha feito um curso de teatro profissional. E, bom, formei no ensino médio e fiquei aquilo, quero fazer teatro, mas não falava com ninguém. E aí um dia eu cheguei para minha mãe e cantei a pedra, ó. Sem muito conhecimento, eu já falei, eu queria tentar um teste na Globo e tal, porque era a referência que eu tinha, nunca tinha visto uma peça de teatro. Mas eu achei que TV e teatro era a mesma coisa, e muitas das vezes a referência que quem mora no interior tem, né? Por falta de acesso à arte. E aí minha mãe, muito sábia, me falou, Anderson, tem que estudar, né? Não é assim, você tem que se preparar para fazer uma prova e tentar. Enfim, aí acabou que foi passando, continuei trabalhando mais ainda na roça, porque agora não estudava mais, né, o estudo regular. E aí um certo dia, em julho de 2011, tinha uma pessoa lá em casa que era da capital, e aí meu pai cantou a pedra, falou, meu filho tá querendo fazer curso de teatro. Eu nem imaginava que meu pai estava sabendo da história, porque eu tinha medo de falar pro meu pai. Eu achei que meu pai não ia apoiar e tudo mais, povo da roça, no interior. Nem eu sabia direito o que era teatro, assim, tinha aquela experiência da escola. E aí minha mãe me chamou, tem o cara aí tá querendo te conhecer. Só que ela não falou o que era. Aí eu falei assim, o que o cara quer me conhecer? E eu tava dentro da queijeira. A gente fazia queijo na época, todo branquinho de touca, roupa branca e tal. Aí cheguei lá, aí o cara me olhou de longe assim, pô, você tem pinta de ator mesmo, hein?
Aí, cara, aí me destruiu, eu já abri um sorriso assim, como assim, que história é essa? Só que não batia, eu falei, como assim, meu pai? Aí ele falou, seu pai tá aqui contando que você quer fazer curso de teatro. Meu pai, aí a coisa deu um... Aí eu fiquei sem entender, depois que eu entendi que minha mãe tinha falado pra ele, enfim. Esse cara foi a porta de entrada, porque ele me falou da Fafi em Vitória, e aí passou a contar do filho dele que tinha estudado lá e tal. Enfim, ficamos horas e horas eu contando essas experiências que eu tô falando aqui pra ele, mostrando vídeo e tal. E aí no dia seguinte eu liguei pra Fafi, ia começar um curso técnico. Daí preparei toda a documentação no sábado, fiz o teste, fiquei como suplente, mas o filho dele me dando apoio, desse cara, do Adoris, o filho do Adoris me dando todo o suporte, falou, Anderson, você quer mesmo fazer, cara? Vai, acredita. E aí ele foi me dando, eu pedi para ele me dar sugestões de leitura, e teve um texto assim que foi muito forte, um dos primeiros textos que eu li, que foi O Pagador de Promessa. Cara, que texto incrível, um texto assim que me emocionou muito. Depois eu vi o filme, né, do Pagador de Promessa, fantástico o filme. Bom, aí fui fazer o curso, e no primeiro dia de aula a professora, quem não está com o nome na lista? Eu levantei a mão e aí expliquei depois no final da aula para a professora, olha, sou do interior e tal, mas eu quero muito fazer esse curso. É um sonho que eu tenho desde de pequeno, assim. E ela falou, Anderson, continua vindo, porque vai ter gente que vai desistir e tal. E foi dito e feito. Várias pessoas desistiram, fiz esse curso, saía de Linhares 11 horas da manhã para estar 1 hora em Vitória. Trabalhava de manhã, ia fazer o curso, voltava, trabalhava mais à noite. Era muito puxado, até que o parceiro que me dava carona falou para meus pais, vocês têm que liberar pelo menos o sábado pro filho de vocês, porque era uma época que a gente na roça trabalhava de domingo a domingo, não tinha tempo assim, sabe? Enfim, necessidade você tinha que trabalhar, e é isso, assim, a roça para mim ela tem uma importância muito grande. Hoje eu percebo como que viver na roça, crescer na roça, ter essa ligação com a natureza, me fez entender a arte de outras maneiras também. Ver como que a arte está nas coisas mais simples da vida, que a gente vai endurecendo, sabe? Com o passar do tempo, com as tensões, com os medos que são colocados sobre a gente. Então a arte ela tem esse poder de vir despertar as coisas simples que a gente vai perdendo ao longo da vida. E aí foi isso, eu fiz esse curso, e aí, bom, cara, acabou o curso, comecei a fazer amizade com o pessoal, vamos fazer o curso técnico. Aí eu e um amigo passei no curso técnico. Só que agora era outros 500. Agora a realidade era outra. Eu tinha que morar em Vitória, tinha que sair da roça e tinha que enfrentar a vida mesmo, sozinho. Porque não tinha mais ninguém. Era eu que tinha que meter a cara e ir. Então, falei para meus pais me deram todo o apoio, assim, toda a minha família sempre me apoiou, eu sou muito grato a isso, mesmo com todas as dificuldades, sempre me apoiaram, tanto com palavras, tanto financeiramente, e a gente que começa a trabalhar na arte, a gente sabe das dificuldades que se você não tem um apoio, as coisas ficam ainda mais difíceis, dá vontade de desistir muitas vezes. E aí, bom, mudei para Vitória, fui dividir casa, morei sozinho, e aí foi quando tudo começou mesmo assim a cair a ficha do que era teatro, do que é o meio artístico, o que é montar uma peça profissionalmente, o que é você rodar profissionalmente com um espetáculo. Então tudo isso eu comecei a ter acesso, participar de festivais. Eu fui ver minha primeira peça de teatro profissional, eu estava com 18 anos, então assim, você pensa, um cara que sai do meio da roça, e vai para o meio da capital do estado. Eu sofria preconceito dentro da escola e hoje eu acho isso muito engraçado, né? Mas na época isso foi muito difícil para mim. Eu era muito simples, humilde. Lá me chamavam de capial. E aí eu ia para a roça e me chamavam de viado. Você foi fazer teatro, vai ser gay. Todo esse preconceito que existe contra o meio artístico, né? E, enfim, fui rompendo essas barreiras, me entendendo como pessoa e como eu me colocava no meio artístico, o contato com vários festivais, vários cursos. Então a minha experiência em Vitória foi gigantesca, assim.
Foi muito bacana. Quebrei a cara muitas vezes, mas tive experiências profissionais que levo para a vida. E fiz o curso profissional de 2 anos, saí de Vitória com esse curso, saí de Vitória com 2 espetáculos profissionais. E aí, bom, formei em Vitória, e agora? E agora? Qual é o próximo passo? Né? Então, fiquei pensando em São Paulo, Salvador, Ouro Preto, e aí eu tinha influência de professores que haviam formado aqui em Ouro Preto, então tinha um contato maior, peguei e vim para Ouro Preto, porque era o que havia mais de facilidade, assim, né? Ficar aqui em Ouro Preto, por já ter alguns conhecidos aqui. E aí, vim cá fazer a prova, passei, e tive que mudar para cá, né? E vim para Ouro Preto. A primeira vez que eu pisei em Ouro Preto foi a primeira vez que eu pisei em Minas, né? Foi a primeira vez que eu saí do estado. Foi a segunda vez que eu tinha saído do estado sozinho e tudo mais. Eu era o primeiro filho, tanto de parte de pai e mãe, que tinha passado na universidade pública. E sempre estudei em escola pública. Eu vi meus irmãos passar dificuldade em fazer faculdade particular. E eu passei na universidade pública. Então, eu via isso como algo muito, muito bom e desafiador ao mesmo tempo. Mas eu nunca desisti, cara. Eu acho que eu cheguei em Ouro Preto já assim com uma bagagem muito boa e essa cidade me recebeu de braços abertos. É muito engraçado assim como a poesia entrou na minha vida, porque estando em Vitória e lendo muito teatro, peça principalmente, foi um ano muito intenso, ano de 2012 e 2013, assim, lendo peça. E no início de 2013 eu comecei a escrever umas frases soltas, assim. E escrever umas frases soltas, comecei a ler alguns poetas, Carlos Drummond, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Mário Quintana. E aí, começando a ler esses poetas, comecei a escrever umas frases soltas. Eu falei, pô, esse negócio é legal. Esse negócio de escrever umas frases que vem na cabeça, assim. Aí eu peguei e comprei um caderno, foi o primeiro caderno que eu comprei para poesia mesmo. E eu tenho um grande amigo que mora em Vitória hoje, que estudava comigo lá, que eu escrevia as paradas, chegava e mostrava pra ele. Ele escrevia muito errado, cara. E aí eu chegava e mostrava, ô Wander, dá uma olhada aí. E Wander, cara, era muito sincero, e isso pra mim foi muito importante. Ele lia e falava, bom, Anderson, eu não sei muito bem aqui o que você quer dizer, mas ó, tem coisa aí, continua. Isso foi muito importante, cara, um estímulo de continuar, assim, o incentivo da escrita mesmo, né? E foi uma das primeiras pessoas que falou assim, Anderson, continua, isso é legal, né? Então, E ele me deu dicas, ele já era um cara que tinha mais experiência na área do teatro, da literatura, me deu dicas de autores, me deu dica disso, e eu fui pegando dicas de professores também, e aí a poesia começou a virar um hábito. E aí, para ela ficar um hábito, comecei a fazer umas coisas que vinha na cabeça. Então, por exemplo, eu pensava numa palavra, eu nem sabia se a palavra existia. Eu pegava e pesquisava. Uma palavra que ficou muito forte assim foi flagelo. É uma palavra que, cara, a gente não usa no vocabulário popular. Pô, fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, deixa eu pesquisar o que é flagelo. Aí eu pesquisava a palavra, daí eu escrevi um poema sobre aquela palavra. E aí foi indo. Antes de chegar nesse estágio, eu escrevia por rimas, fazendo rimas e tal. E aí foi indo, cara. Eu vi que hoje eu vejo, né? A gente vai passando, a nossa relação com a arte é a expressão da vida. Então é estágio que você vai passando. E a poesia foi isso, eu fui passando vários estágios. Eu tenho todos os blocos guardados. Eu sei lá, agora devo estar no 12º ou 3º bloco. Tem muita coisa que ali eu falo assim, cara, que coisa ruim. Mas é importante, eu vejo assim como o meu crescimento particular está ali. Da minha escrita, da história minha com a poesia também. As minhas reflexões sobre poesia também às vezes estão ali firmadas no papel. Nem tudo está digitalizado, mas está ali guardado. Eu tenho essa coisa com a caneta, né? Hoje eu uso muito celular para compor às vezes um poema, uma letra de música, mas eu gosto depois de passar e escrever no meu bloco. Deixo ali
no bloco, deixo no bloco. Então a poesia foi surgindo muito disso. E depois, chegando em Ouro Preto, Ouro Preto então, nossa, Ouro Preto, um banho poético, né? Em vários sentidos, assim, influências de música, influência arquitetônica, influência de montar espetáculos que retratavam poesia, experiências amorosas e tal que foram se acontecendo. Tudo isso vai alimentando, né, a nossa expressão do que é poesia. Mas aí tem uma coisa muito louca quando eu comecei a fazer academia e que a educação faz muito isso na gente, né? É uma crítica que eu geralmente compartilho com muitas pessoas, que a academia ela vai nos embrutecendo na forma de escrita. E quando eu me dei conta no segundo período, eu falei, porra, o que está acontecendo? Que eu não estou mais escrevendo poesia. Por quê? Eu vou me taxar dentro de uma forma de escrita totalmente acadêmica, que eu vejo a sua importância e tudo mais, mas eu vou deixar morrer algo que eu tanto gosto, que é tão natural em mim. E aí eu fui criando um novo hábito, uma nova forma, que é, se eu tenho 2 livros teóricos para ler, eu vou ler um que não tem obrigatoriedade nenhuma. E assim eu fui mantendo minha leitura. Eu pegava um livro sobre poesia, pegava um romance, pegava um livro de sociologia, eu fui ampliando meu arcabouço de leitura para outras frentes para além da poesia. Sociologia, espiritualidade, pá, né? E no meio disso, entra o Transver. Bom, o teatro me influencia a poesia, e a poesia me leva à criação do Transver, né? O Transver surge desse processo de conhecer novos poetas e chego ao Manuel de Barros. Manuel de Barros, ele causa uma transformação em mim, assim, que eu tinha 2 meses que eu morava em Ouro Preto. Comecei primeiro pelo material vídeo do documentário da vida dele, só 10% é mentira. E depois eu comecei a vasculhar a vida do que eu tinha possível de Manuel de Barros. Desde livros, textos teóricos, outros materiais. E não me saía da cabeça a frase do cara. O olho vê, a lembrança revê, a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. E é disso tudo que começa Transver. O Transver é o Anderson, mas hoje não é só mais o Anderson. Eu acho que no início era muito eu, né? Eu começo, como que eu posso levar a poesia de forma diferente? Como que eu posso levar a poesia de maneira que chegue para todas as pessoas de maneira acessível? Então comecei a me questionar dentro dessa ideia de transver o mundo, de forma simples, que a arte está nesse lugar, como eu falei, ela toca nas coisas simples da vida. Então eu cheguei nessa ideia da garrafa, assim, né? Porque a gente pega uma garrafa que é de um ambiente totalmente alcoólico, um jornal que vem totalmente de um meio de informação social que em sua maioria só representa as dores, as desgraças, os sangramentos, né? As mazelas que a gente enquanto ser humano carrega e está ali no jornal, numa matéria política, enfim. Então eu trago essa ideia de reutilizar a garrafa, o jornal e a poesia cobrindo tudo isso, envelopando tudo isso, né? A poesia ela é superior, a poesia é maior. E vou para a rua e desde a primeira vez que eu piso na rua, né? Desde a primeira vez que eu piso na rua, a mágica começa a acontecer, né? Abril de 2014 em Ouro Preto, a primeira vez que eu fui para a rua com as garrafas, aconteceu algo marcante que eu falo em todas as reportagens, mas hoje eu vou tocar em outro ponto aqui que geralmente eu não toco. Como a gente está aqui no Morro da Forca, eu vou contar de uma experiência que eu tive aqui no Morro da Forca. Já tinha uns 3 meses a 4 que eu estava fazendo o trabalho, né? Aconteceu esse primeiro caso que me motivou a seguir, e aí eu comecei a ir até um evento, eu levava as garrafas, pendurava e tal. E aí um dia eu preparei umas garrafas e vou lá pro Morro da Forca. E foi muito doido, porque eu tava vindo pro Morro da Forca, e aí eu cheguei na Praça Tiradentes, tinha um grupo de alunos vindo para cá. E aí eu vim descendo atrás deles e eu vi que eles estavam vindo pro mesmo caminho. Aí eu comecei a ficar todo empolgado já.
Falei, pô, vai ter um público legal. E eu cheguei atrás, cheguei junto com eles, na realidade. Parei no centro aqui do morro, da Forca, e eles chamei a atenção, fui colocando as garrafas, e aí fui falando do projeto. A galera foi prestando atenção, um pega aqui, outro pega ali, foi lendo. Só que enquanto que eu estava nesse processo de apresentar as garrafas, tinha duas moças um pouco mais afastadas. Uma delas estava chorando. Bom, estava conversando, beleza, não sei quem eu sei que fazia parte desse grupo de alunos, mas eu fiquei na minha, tranquilo. Até que um dado momento, essas meninas vieram, pegaram uma garrafa, entenderam o que era, se afastaram. E eu continuei ali, conversando com um, falando um pouco do projeto, com o outro. Do nada, essa guria que estava chorando, ela volta, olha dentro do meu olho e fala assim, você é vidente? Você é vidente? E é aquele momento que você não sabe muito bem o que responder, porque a poesia ela tem esse poder de tocar dentro da pessoa. Né? Ela toca dentro, ela mexe em coisas que a gente não toca, mas a poesia toca, a arte toca. E eu falei, não, por quê? Eu perguntei por quê? Ela falou, olha, eu estava conversando com minha amiga, contando um caso sobre o que aconteceu, então eu peguei a garrafa. Você está falando aqui o que eu estava contando para ela. Como que isso pode? Eu falei, eu não sei. Mas hoje eu sei. É a vida. Né? Quando a gente fala através da arte sobre a vida, a gente pega qualquer pessoa. E isso é um dos maiores aprendizados que eu tive com trazer. A gente pega qualquer pessoa. Independente de localidade, de credo, de raça, de gênero, de ideologia, enfim, a gente pega qualquer pessoa. Porque você está falando da vida. Se eu falar que é preciso amar para uma pessoa aqui em Ouro Preto, para uma pessoa que mora lá no Nordeste, ela vai entender o que é amar. Ela vai entender o que é um bom dia, o que é um abraço. Né? Então, essas experiências, na hora foi muito forte, assim, porque eu falei, o que é isso? Que loucura é essa? Que a pessoa, né, que encontro é esse? Então, foi acontecendo várias coisas nesse processo inicial, onde que eu estava totalmente sozinho fazendo, e que eu fui percebendo a força do que eu estava fazendo e que eu não podia parar. E eu não tinha nome ainda, né? Eu pendurava a garrafa, deixava ali, não usava sacola. E aí, quando já tinha uns 8 meses, começou a ser umas matérias, jornal e tal, TV. E aí as pessoas começaram a falar, um falava uma coisa, outro falava outra. Eu falei, mas não é isso, eu tenho que dar um nome, a coisa está dando certo, eu tenho que dar um nome para o projeto. E aí eu comecei a voltar a fita, voltei toda a história que eu estou contando aqui, e aí eu falei, é transver o mundo, mas transver o quê? Transver poesias. E aí ficou, e aí foi, transver daqui, transver dali, e aí com um ano, um amigo deu uma sugestão de eu começar a usar sacola, e aí a gente começou a usar sacola, o projeto deu um salto muito grande, porque a gente não precisava mais tomar conta. Né? As garrafas ficavam ali, o tanto de dia até ser levado. E nesse processo do primeiro ano, era como um filho. Quem tem filho sabe. O Transver é meu filho, assim, né? Tem gente que brinca, mas é isso mesmo, é como um filho, que você tem um cuidado. Seu filho está crescendo, seu filho tem que dar um toque aqui, tem que dar um toque ali. E você vai cuidando. E teve uma coisa que me aconteceu que foi muito marcante, assim. Uma das primeiras matérias jornalísticas que eu tive foi sobre o Transver. Foi falando sobre o Transver, sobre um trabalho que eu comecei a fazer sozinho. E eu tinha ido para minha cidade fazer uma intervenção lá. E aí eu dei uma matéria para os meios de comunicação da cidade. E eu falei com minha família, vou passar na TV. Vou passar na TV e tal. E aí minha família assistiu na TV, falando na TV, todo mundo veio parabenizar depois. E eu também levei uma matéria no jornal impresso. Mas aí o jornal impresso saiu antes da TV. Eu cheguei e entreguei para minha mãe, entreguei para meu pai. E aí meu pai, muito caladão, ele leu a matéria. E eu estava na sala, ele no outro quarto. Ele veio e falou assim, meu filho, guarde isso com muito carinho. Que isso daqui vai ser a primeira de muitas. E meu pai nunca foi de elogiar a gente, mas aquilo para mim, assim, foi de um reconhecimento tão forte. Não pelo que eu estava fazendo, mas de ver que meu pai
percebeu o trabalho que eu estava fazendo. E não tinha nem um ano ainda, né? E de lá para cá, todos os grandes passos que o projeto foi dando, eu falo, eu vou para tal lugar fazer um trabalho com o projeto recebeu o prêmio tal, a gente está fazendo tal coisa, fazendo tal produção. Eles não entendem muito, mas eles percebem como que a coisa cresceu, né? Eu lembro quando o ano passado a gente lançou o documentário de 4 anos, e aí eu levei o computador, mostrei para eles, e eles viram aquele tanto de gente falando pelo projeto, né? Então, um processo assim de, se as pessoas que estão em torno de você não acreditam em você, é difícil, né? E aí você cria algo que ninguém nunca faz, que ninguém nunca fez, que ninguém falou como que tem que fazer, né? Que foi assim comigo. Eu peitei determinadas situações para falar, não, é isso mesmo que eu quero fazer. Ah, faz assim, então. Não, cara, é só isso. É uma garrafa com jornal com um poema, é só isso. É assim que funciona, é assim que toca o outro, é assim que eu acredito que eu vou transver o mundo, sabe? E aí você tem que insistir no que você acredita, porque se você não insiste no que você acredita, ninguém vai insistir por você, ninguém vai fazer por você. E isso começou, cara, as coisas vão acontecendo, o projeto foi ampliando, foi entrando outras pessoas. Por que foi entrando outras pessoas? Porque eu permiti que entrasse, dei essa liberdade que entrasse, e porque as pessoas se identificavam com o projeto. Eu queria fazer uma fotografia, eu queria fazer uma matéria, eu queria ajudar a pendurar a garrafa, eu queria ajudar a enrolar a garrafa. Por que você não faz uma oficina? Pessoa que nem eu comecei a dar uma oficina. E desde a primeira vez a oficina deu certo, daí a gente criou uma nova frente de trabalho. Pensou que quando a gente começou a fazer a produção, aí em 2015 a gente tinha intervenção, oficina e produção cultural. 3 braços, que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, né? E aí a gente criou também em 2015 uma nova ação, que era receber poemas todo ano de pessoas não renomadas para colocar nas garrafas no aniversário do projeto. E isso começou a criar uma rede pelo Brasil com o projeto, começou a criar uma rede, né? E aí agora, todo ano, o aniversário é um desafio em ampliar o projeto, né? E até que esse ano, em 2019, a gente fez o aniversário de 5 anos, aonde que a gente vinha amadurecendo, a equipe vinha amadurecendo essa ideia desde do aniversário de 3 anos, de fazer uma intervenção em nível nacional. E deu certo. Eu imaginei que ia dar umas 10 cidades, deu 20 cidades. A gente teve 20 cidades com mais de 60 pessoas trabalhando. E aí é louco, assim, porque quando eu cheguei em Ouro Preto, eu via muitas pessoas do curso no qual eu vim fazer reclamando que formava e não sabia o que ia fazer da vida. E eu falava que Ouro Preto é uma porta para o mundo. Se você se atina para isso, se toca para isso. E claro, só isso não é suficiente. Você tem que mostrar o potencial que você tem, o diferencial que você tem dentro da área que você atua. E eu comecei a fazer isso com o Transver. Hoje tem garrafas em outros 6 países, né? Hoje a gente tem parceiro em outros países já com o Transver. E chegar no aniversário de 5 anos, com toda essa rede de pessoas acreditando, isso para mim não tem preço, né? O ano passado a gente fez o aniversário de 4 anos, um documentário muito massa que está nas nossas redes, e outras pessoas falando pelo projeto. Isso foi assim, de uma conquista que eu vinha já de anos. Eu já vinha de anos, o projeto também é você. Se você ajuda a enrolar a garrafa, se você ajuda a carregar a garrafa, se você fotografa, qualquer coisa que venha somar com o projeto, você também é Transver. O Transver antes. Claro, eu comecei a parada. Eu agradeço o respeito que as pessoas que trabalham no projeto têm por mim, nesse sentido, né? Eu tenho pessoas que trabalham no projeto que poderia ser minha mãe, poderia ser meu pai, mas o respeito que as pessoas têm por mim e o carinho que têm, porque sabe da essência da parada. Então, assim, quem está envolvido com o Transver sabe da potência do projeto, porque já participou de alguma forma, já vivenciou experiências como essa que eu relatei aqui, porque essa é uma de várias, como aconteceu em São Paulo, como aconteceu agora no aniversário de 5 anos, pessoas relatando nas outras cidades, nos outros estados, Anderson, aconteceu isso.
né? Cara, ler os relatos assim e ver que mais de 60 pessoas estão com você, você não está só, você está fazendo uma parada que está transformando o mundo, sabe? De você chegar numa loja e ver uma pessoa que conhece seu trabalho, sabe da importância do seu trabalho, mas não te conhece. E não sabe quem é você, mas sabe que o trabalho é muito bem feito. E eu não quero reconhecimento no sentido de fama, nesse sentido para mim. Se o meu projeto chega e transforma outra pessoa e permite que ela fique bem, eu acho que esse é o objetivo maior que a gente precisa. E esse é o objetivo maior que eu trabalho com todo mundo que trabalha e se envolve com o projeto. A gente não pode perder a essência de onde que a gente vem. Se a arte ela perde a essência dela, ela deixa de causar o objetivo que ela tem, né? Então a gente tem que ser muito sonhador e acreditar no que a gente faz. A gente precisa ter pé no chão e saber, olha, eu faço isso e isso que eu faço possibilita aquilo. É um projeto independente, a gente vem trabalhando, fazendo oficina, fazendo produção, na raça e na coragem, conseguindo um prêmio aqui, conseguindo outro prêmio ali. Tudo que entra eu invisto no projeto, né? Tudo que entra eu invisto no projeto. A gente vende camisa, entra uma grana, paga isso, paga aquilo, porque o projeto ele não pode parar. Ele não pode parar. Independente para onde que eu vá, independente para onde que o que eu faça da minha vida, esse projeto eu não pretendo parar com ele, porque eu já entendi a função dele no mundo e em mim. E foi um processo para entender essa função. Então, isso não tem preço e eu só estou aqui a serviço para transver o mundo.